Salmo 143, verso 8. Diz assim: faze-me ouvir o teu constante amor pela manhã, pois em ti eu confio. Faze-me saber o caminho que eu devo seguir, pois a ti levanto a minha alma. Mais uma vez o verso 8, somente a parte B. Mostra-me ou faze-me saber o caminho que eu devo seguir, pois a ti levanto a minha alma. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, tu és a água viva que mata a nossa sede, Senhor. Meu Deus, há muitos que talvez chegaram aqui enfrentando situações difíceis, encarando, meu Deus, momentos de obscuridade em sua vida, Pai, medo. Alguns, Senhor Deus, no caminho, Pai, de uma ansiedade profunda à beira da depressão. Outras pessoas enfermas, talvez, meu Deus, eu peço que no nome de Jesus, enquanto nós ministramos a Tua palavra, Senhor, haja cura aqui neste lugar, meu Deus. Haja transformação aqui neste lugar. Nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, a começar por mim, Senhor. Saímos daqui tratados, transformados, revigorados pelo Teu poder. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, na certeza de que o Senhor, meu Deus, está aqui e de que o Senhor vai falar conosco. Nós te pedimos isso no Teu nome, Senhor, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Todos segurem sua Bíblia, por favor, se você puder, diga comigo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, meu coração está preparado, minha mente alerta, diga, para receber a inerrante, indestrutível e poderosa a palavra de Deus. Diga bem forte: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, por favor? Se assente. Você sabe que a vida é feita, é construída de bifurcações. Toda a nossa vida, a partir do momento que você começa a ter consciência, ou como se dizia quando eu era pequeno, quando você começa a ter noção de que você é o que é, quando você começa a se dar por gente, a partir desse momento você começa, ainda que você não perceba, mas a sua vida vai sendo construída por bifurcações. Bifurcações essas em que você necessariamente vai ter que tomar decisões na sua vida. Decisões, sejam elas corretas ou não, mas sempre haverá um momento decisivo, sejam situações de maior escalão ou de menor. Mas sempre nós teremos que tomar decisões na vida. E todas as vezes que nós tomamos alguma decisão, pense nisso, nós sempre deixamos alguma coisa para trás, sempre. Se você toma a decisão de ir para a esquerda, você vai deixar algo na direita para trás e vice-versa. Sempre haverá alguma coisa sendo deixada para trás. O que faz disso uma questão muito séria. E digo mais para você, por mais sábio que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais estudo que você tenha, nenhum de nós tem condições de ter assertividade absoluta em tudo. Então, muitas vezes nós estamos lidando com sofrimentos profundos, justamente porque nós estamos acreditando demais na assertividade das nossas decisões, sem uma orientação suprema no nosso coração. Estamos confiando demais que nós podemos tomar decisões sérias, simplesmente dizendo: Senhor, vem para mim e abençoa o que eu estou fazendo, e não dizendo: Senhor, o que é que o Senhor está abençoando? Há uma grande diferença entre eu chegar diante dele e falar: Senhor, o que é que tu estás abençoando? E dizer: Senhor, abençoa o que estou fazendo. E a grande maioria de nós, com muita dificuldade, consegue entender isso, ou dificilmente entende essa dinâmica, que embora seja simples, mas muito difícil de algumas pessoas, infelizmente, entenderem. E como eu disse para você, por mais sábio que você pareça ou você seja, nós continuamos propensos a cometer muitos erros. Agora eu peço para você meditar numa coisa simples que eu vou te dizer. A única pessoa que sabe exatamente para onde você deve ir é Deus. Ele sabe. A única pessoa
que sabe exatamente o próximo passo que você tem que tomar, é Ele. Independente da área, independente do que você faça, independente de onde você esteja, Ele é o único. E o único lugar onde você vai sentir paz de verdade é quando você tomar as decisões pautadas naquilo que Deus de fato está orientando você a fazer ou a não fazer. E o convite que eu faço a você hoje é um desafio, é descobrir o prazer de ser guiado por Deus. Eu coloquei somente descobrindo o prazer de ser guiado, para que nós tenhamos uma nota suspensa aí no título, e nós possamos discursar isso aqui hoje. E eu quero, em nome de Jesus, falar sobre o Salmo 143, sobre a simplicidade desse salmo, e a forma como Davi elabora cada um dos versículos de maneira muito sistemática, de maneira muito simples, porém profunda, e que nós possamos ter isso como exemplo nas nossas vidas. E as pessoas que estão nos assistindo pela internet, que verão essa mensagem, eu tenho um recado de Deus para você. Ele sabe para onde você deve ir, e Ele tem nas mãos o controle da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Primeiro lugar, e eu sei, irmãos, que a simplicidade do que eu vou falar aqui agora pode até ser incomodativo. Por que muitas vezes incomoda? O que você está vendo ali na tela, essa primeira consideração, ela é simples. E a simplicidade dessa consideração, como eu acabei de dizer, ela chega a incomodar às vezes. Porque nós fomos criados, fomos treinados, fomos discipulados, eu poderia dizer, dentro de uma sistemática religiosa que nós temos, que nos deu, infelizmente, uma bagagem que nos faz ter uma dificuldade enorme em lidar com simplicidades concernentes ao Evangelho. A religião tem um problema muito sério, porque ela cria muralhas ao nosso redor de resistência. E nós, infelizmente, temos nossa relação com Deus muito lesada ou lesionada em função desses parâmetros que foram impostos para nós. Então nós não conseguimos entender a simplicidade disso. Não, fale com Deus mesmo. A primeira consideração que eu faço para você é simples, objetiva e direta. Fale com Deus. E Deus está disposto a te ouvir a qualquer momento, a qualquer hora. Não, mas as coisas não estão tão corretas na minha vida como eu gostaria. Você não tem gabarito nem para merecer a salvação, tanto quanto eu. Todos nós necessitamos de um caminho que nos leva a Deus, e o nome desse caminho é Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então nenhuma outra pessoa, por mais santa, entre aspas, que ela possa ser, ela vai ter mais gabarito ou menos para chegar na presença de Deus, porque todos nós necessitamos do sangue de Jesus. O que faz disso, irmãos, uma notícia muito boa: eu tenho acesso direto à presença de Deus, e quando eu entro em sua presença, é impossível eu continuar da mesma maneira. Por quê? Porque Deus está disposto a transformar a minha vida e andar com Ele. O grande problema, irmãos, e eu sempre estou falando isso e bato muitas vezes nessa tecla, algumas pessoas talvez se incomodam um pouquinho por causa da maneira como elas foram criadas, mas eu vou dizer uma coisa para você: nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração e a nossa mente quando Deus muitas vezes quer nos tirar de clausuras sociais, de clausuras culturais, que servem, infelizmente, como empecilho para uma relação pura, íntegra, genuína com a pessoa do Senhor Jesus. E é simples, irmãos. É muito simples. Falar com Deus é uma decisão. É simples desse jeito. Como eu falei, chega até a incomodar. Quando Davi, no Salmo de número 143, ele começa a sua elaboração discursiva com Deus, ele começa escrevendo ali. Irmãos, o que me chama a atenção nisso, até comentei de manhã, é a forma perfeita como o texto é subdividido. Aí você percebe como que realmente não era só uma questão de talento do escritor, poeta, músico, pastor de ovelhas, pastor no sentido literal, e rei chamado Davi. Não era só isso, não. O que ele tinha, irmãos, o que havia sobre ele era uma unção de Deus. O Espírito Santo direcionava ele em tudo que ele escrevia. Quer um salmo mais profundo que o Salmo 23? E no Salmo 143, onde ele fala sobre o Senhor meu pastor, nada me faltará, você já conhece o Salmo? Mas no Salmo 143 não é diferente. Ele começa o Salmo dizendo assim, no versículo 1, ó Senhor, ouve a minha oração e atende o meu clamor por misericórdia.
Davi rasga o coração e ele entra sem medo falando com Deus. E um detalhe importante, Davi não estava no tempo da graça. Davi não havia ainda passado pela experiência que nós hoje temos de ter Jesus como nosso intermediador entre nós e Deus. Era diferente o que acontecia espiritualmente naquele tempo. Mas mesmo assim, Davi entrou na presença de Deus com muita humildade e disse: Senhor, ouve o meu clamor. Ele falou com Deus e não parou por aí. No segundo versículo ali, no versículo de número 2, ele começa então a falar a respeito de si mesmo e perceba a sinceridade com que ele fala com Deus. Sabe por que ele está dizendo isso aqui? Já vou explicar por quê. Ele disse assim, Senhor, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não haverá na terra um justo sequer. Eu estou parafraseando o texto, talvez a tradução ali no projetor esteja um pouco diferente. Mas ele diz assim, não há justo sequer, Senhor. Então não entres em juízo comigo. Por que ele disse isso? Porque ele entendia a sua falibilidade. Ele entendia que ele era limitado. Ele entendia que por mais talentoso que ele pudesse ser, por mais inteligente que ele pudesse ser, por mais comunhão com Deus que ele buscasse, ainda havia falhas em sua vida. E ele então expõe isso claramente diante de Deus. Segundo ponto é esse, nos 4 primeiros versículos do Salmo. Primeiro ele fala com Deus, Senhor, ouve meu clamor. Segundo, ele expõe essa situação sua pessoal. No versículo 3 ele diz assim, o meu inimigo me persegue. Ele fala sobre uma perseguição que ele estava vivenciando, que é o que muitas vezes nós estamos passando. Pessoas que nos perseguem, pessoas que por razões que nós não entendemos, não gostam da gente. Você faz de tudo para agradar todo mundo e as pessoas muitas vezes não gostam de você. O inimigo percebe a minha alma e abate-me até o chão. A situação aqui para Davi não era nada boa, irmãos. Não era uma situação legal. A luta aqui era grande. Davi estava no meio de uma trincheira violenta. E quando Davi expressa essas palavras, eu não duvido que ele escreveu essas palavras com muitas lágrimas. Porque Davi foi um homem que sofreu muitas afrontas. Uma das piores afrontas que ele sofreu no período em que ele estava sendo tratado por Deus foi da pessoa que ele tanto admirava e respeitava, que era o rei Saul. Era o homem que mais perseguia ele. E eu sei bem, irmãos, o que é isso. A perseguição de uma liderança acima de você traz um sofrimento horrível. Não é só um não gostar, é uma perseguição horrível. Porque Saul falava mal de Davi, perseguia ele, tentava denegrir a imagem de Davi de tudo enquanto é jeito, irmãos. E o fim de Saul foi muito triste. E é assim que acontece, não tem outro jeito. E Davi, quando se encontrava em situações assim, de desespero, sem saber o que fazer, para onde ele ia? Ele ia para o trono, ele ia para a direção certa. Versículo 3, ele fala sobre a perseguição dos inimigos. No verso 4, irmãos, ele descamba ali. Ele rasga o coração. Eu falo isso em termos de catarse emocional. Ele expõe e diz assim, a minha alma, o meu coração está desolado. A palavra desolado aqui, irmãos, é sem saída. É quando você está numa situação em que você não sabe mesmo o que fazer e até a sua confiança em Deus está abalada. Ele sabia, irmãos, que não tinha para onde ir. O seu sofrimento era profundo. Mas veja o que ele diz no versículo 5. Depois que os 4 primeiros versículos expressam tudo aquilo que ele vivenciava ali naquele momento, no versículo 5, ele entra em outro campo de atividade discursiva. Ele diz assim, no versículo 5, lembro-me dos dias antigos e medito nas obras ou nas tuas obras e considero as obras das tuas mãos. Lembro-me, Senhor, dos dias antigos, das coisas que o Senhor fez. E eu entro no segundo ponto dessa mensagem, que é este aqui, segunda consideração. Medite e considere o que Deus já fez. Você já parou para pensar como que nós esquecemos rápido as coisas que Deus já fez na nossa vida? Como nós temos uma tendência terrível a deixar de lado quando nós passamos por uma situação difícil. Parece que nunca Deus operou nenhum milagre na nossa vida. Parece que nunca nada aconteceu. Porque nós temos uma tendência enorme a nos esquecer das coisas boas que Deus fez. Quando as coisas apertam, quando a situação te comprime, aparentemente parece que Deus nunca fez nada na tua vida. Você tem dificuldade em pôr a tua confiança em Deus, lembrando do que Ele já fez.
Eu comentei hoje de manhã e vou comentar hoje novamente aqui. Agora, vou comentar isso aqui. Me veio à mente de manhã, eu falei, Senhor, me ajuda a lembrar de falar isso, porque eu não escrevi isso. Me ajuda a lembrar. Eu vou dizer uma coisa para você. Meditar não é a mesma coisa que lembrar. Perceba que ele divide muito bem. Lembro-me dos teus feitos, lembro-me dos dias antigos e medito nos teus feitos. É impossível, numa vida de correria que a sociedade vive hoje, conseguir meditar, se você não parar, conseguir meditar e ter uma direção clara de Deus. É impossível. Escute bem o que eu vou dizer, e eu fecho esse raciocínio aqui com isso que eu vou falar agora. O caminho da correria, sem tirar tempo para Deus, é sinônimo de autodestrutividade. Você está se destruindo. É destruição. Você não vai conseguir. Você vai achar que está conseguindo quando você percebe, você só está chamando Deus para te abençoar. Aí você não está entendendo que Deus tem algo para você e você tem que mergulhar no desejo, no querer, na vontade de Deus. Então você corre de um lado para o outro e está o tempo todo dizendo, Senhor, abençoa o que estou fazendo, abençoa o que eu estou fazendo. Enquanto Deus está dizendo para você, filho, eu preciso de mais tempo com você. Por que você tem tempo? Por que você quer tempo comigo, Senhor? Eu quero mais tempo com você, filho, porque eu quero falar pessoalmente com você que você não está tratando bem os teus filhos. Eu quero falar pessoalmente com você, filho, que você não está tratando a sério, levando a sério as coisas que eu coloquei na tua mão. Você não está tratando com o respeito como deveria o teu marido ou tua esposa e assim por diante. Você não está fazendo o que você deveria naquilo que te cabe a responsabilidade no teu trabalho, na empresa que você recebeu confiantemente de uma pessoa acima de você uma função. Você não está fazendo isso e eu preciso falar com você. Como é que eu falo com você? Quando você para. Quando você ora. Irmãos, não existe efetividade espiritual na vida de um ser humano se ele não orar. Não tem jeito. Se ele não falar com Deus. Medite e considere no que Deus já fez. Você só consegue lembrar e isso vai potencializar a tua confiança quando você for para o lugar de oração. Quando você falar com Deus, irmãos, a coisa mais linda é essa. Não existe mais divisão entre você e Deus. Esse véu que nos dividia da presença dele foi rasgado de alto a baixo quando Jesus gritou, tetelestai, está consumado. Quando Jesus gritou estas palavras, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Não precisamos de mais de um sacerdote. Você não precisa de outra pessoa para intermediar a tua ida até a presença de Deus. Chegue na presença de Deus agora, fale com ele e Deus está querendo, disposto a te ouvir e muito mais do que isso, a abençoar todas as áreas da tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus está disposto a te ouvir, a te abençoar, a te dar uma orientação e dizer, filho, vai por aqui, filho, vai por ali. Davi não tinha medo de pedir orientação para Deus, irmãos, é por isso que ele tinha orientação e ele lembrava das coisas que Deus já tinha feito. Ele lembrava. No Salmo 103, não foi só aqui que ele disse isso, no Salmo 103, versículo 1 e 2 diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí no versículo 3 ele diz assim, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quando eu olho, irmãos, para esse texto, para essa palavra, eu entendo que Davi, ele exalava sinceridade diante de Deus, e o que Deus quer é sinceridade, irmãos, ele não precisa de mais nada, ele quer pessoas sinceras chegando diante dele, e falando o que realmente deve falar, conversando realmente como deve falar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca, jamais se esqueça dos seus benefícios. Senhor, eu me lembro quando o Senhor curou aquela enfermidade quando eu era uma criança. Eu me lembro, Senhor, quando eu estava passando por lutas financeiras e o Senhor me resgatou de lá e me ajudou a sair daquela situação. Eu me lembro, Senhor, quando eu orei por aquela pessoa que precisava e o Senhor curou aquela pessoa. Da mesma forma, o Senhor vai fazer na minha vida hoje. Eu não vou deixar de confiar em Ti. Quem está entendendo, irmãos, diga glória a Deus. Quem entende, diga glória a Deus. Irmãos, é assim que funciona. Você não pode deixar de lado aquilo que te traz esperança. Jeremias disse isso em Lamentações. Traze-me à memória aquilo que me dá esperança. Me traz, Senhor Deus, a memória, eu não posso esquecer.
Todas as vezes que em situações, irmãos, eu digo isso de mim mesmo, situações que eu passo na minha vida, vez por outra aparece uma situação inesperada, um diagnóstico que você não espera, uma palavra que você não esperava, uma situação, seja ela qual for, eu tenho que parar, irmãos. Se eu continuar correndo, eu não consigo lembrar, eu me desespero. E eu já tenho uma personalidade ansiosa, eu tenho um temperamento ansioso, um temperamento que eu preciso administrar ele todos os dias, irmãos. Eu tenho que estar dizendo não o tempo todo para um monte de coisa. Lembre-se de uma coisa, ó. Tem muitas coisas na tua vida que você vai ter que continuar dizendo não para ela periodicamente, mesmo que você já tenha vencido ou considere vencido. E muitas vezes na minha vida a ansiedade é uma coisa que eu tenho que estar dizendo para ela, não. Não, ansiedade aqui não. E sabe, irmãos, como é que eu consigo, glória a Deus por isso, vencer muitas situações de ansiedade que surgem? Não é porque eu sou pastor que eu tenho qualquer coisa a mais do que você, não tenho nada. O que eu tenho a mais que você é só responsabilidade. Tem nada diferente. Nada diferente. O pastor tem uma auréola na cabeça dele. Não tem nada, irmãos. Só tem uma coisa chamada responsabilidade, porque Jesus falou assim, a quem mais é dado, mais será... Vamos lá, mais uma vez. A quem mais é dado, mais será requerido. Então você não tem noção como a cobrança é grande, de todos os lados. Tanto de Deus, não digo tanto de Deus, mas muito mais das pessoas. Mas eu entendo, irmãos, isso. E isso é um exemplo para muitos de vocês que estão aqui, ó. Veio a ansiedade, você perdeu o rumo da tua vida, você não sabe o que fazer. Pare. E nessa parada, medite. Lembre do que Deus já fez. Quantas vezes, irmãos, eu não enfrentei situações de enfermidade. Eu fiquei um bom tempo, irmãos, enfrentando um refluxo terrível. Minha esposa sabe disso, um refluxo terrível. Eu vinha pregar, irmãos, muitas vezes, não faz muito tempo não. Eu vinha pregar, mas Deus sabe como eu vinha. E eu dizia, Senhor, por que isso? Por que, meu Deus? E tinha de irmãos que me batiam desespero. Mas todas as vezes que começava a vir, eu ia, irmãos, para o meu canto, como muitas vezes eu faço, mesmo estando bem ou estando mal, eu tenho que fazer isso sempre. Eu vou lá e começo a lembrar das coisas que Deus já fez. Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, eu falei que um dia eu vou contar meus testemunhos aqui, tem um monte de coisa para contar da minha vida, mas que nem o Edivan contou aqui, eu também tenho muita coisa que eu gosto de falar às vezes, e uma coisa que eu sempre comento é o seguinte, quando eu era criança eu tinha uma lesão cerebral. Eu tinha uma lesão. Nós íamos na igreja católica, e minha mãe era muito fiel na igreja católica, uma pessoa muito correta, e eu também, irmãos, estava lá, minha mãe queria que um de nós fosse padre, e eu estava na fila de ser o padre, e... Só que eu queria casar, então como é que padre não casa, como é que eu ia fazer? Aí eu fui ser pastor. Brincadeira, irmãos. Mas daí eu consegui casar e deu tudo certo, né? A minha mãe queria um líder religioso, quero que alguém de vocês seja padre. Eu nunca vou esquecer isso. Eu era menor que meu filho, o Felipe. E eu lembro que ela falou, quero que um de vocês seja padre. E eu até gostava da ideia, porque eu sempre gostei de estudar. Eu sei que padre tem que estudar muito. Então, acho que é para mim, mas como é que eu vou fazer se eu gosto daquela menina lá da escola? Eu gostava da menina da escola, irmãos. Como é que eu ia ser padre gostando daquela menina? E daí deu tudo certo, e nem sei para onde anda aquela pessoa. Casei e me tornei pastor. Quando eu era pequeno, a gente era católico. E eu tinha uma lesão. Eu tomei Tegretol durante muito tempo, um medicamento para pessoas que têm ataque epilético. Eu nunca tive convulsão, mas eu tinha uma propensão muito grande a ter. Eu nunca tive por Deus, irmãos. Deus me guardou. Porque eu tinha uma lesão séria do lado direito do cérebro. Eu lembro que na época, quando eu fiz não era ressonância, não tinha ressonância ainda, era tomografia computadorizada. Eu lembro que eles identificaram o problema e eu comecei a fazer o tratamento com Tegretol. Não era uma coisa reversível, irmãos, era uma lesão. E eu me lembro que um dia nós ficamos sabendo de uma irmã, uma mulher, a tia Irene, a irmã do meu pai, falou, tem uma mulher lá que ora pelas pessoas. Uma mulher mora numa casa muito simples. E eu lembro que nós fomos lá, minha mãe lembra bem disso. Lembra, mamãe? Lembra, mamãezinha, a mãe está lá no fundo. Aí nós fomos lá, e aquela mulher pegou a Bíblia dela, abriu, e ela... Irmãos, Deus é tremendo. Quando ela pôs a mão na minha cabeça, eu senti que queimava. E eu não entendia aquilo. Eu não conhecia Jesus, irmãos. A minha cabeça queimava. E ela orou com uma força e ela dizia assim, ó, em nome de Jesus. E eu não entendia porque ela usava tanto o nome de Jesus. Ela dizia, em nome de Jesus, essa enfermidade vai sair agora.
E eu sentia que o lado direito da minha cabeça, por dentro, queimava. E ela orou por toda a nossa família. Mas ela morava, irmãos, sabe por que eu estou emocionado? Porque ela morava num lugar simples, irmãos. Simples. E no dia que nós fomos lá, estava chovendo. E ela tinha alguns baldes dentro de casa, irmãos, para poder conter as goteiras que caíam dentro de casa. Sabe, irmãos, eu desde cedo eu aprendi, irmãos, que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas está no que ela tem dentro dela, irmãos. O valor de uma pessoa não se mede pela marca da roupa que ela tem. O valor de uma pessoa se mede pelo seu caráter, pela sua honestidade e pela vida que ela tem com Deus, irmãos. É aí que se mede a pessoa. Não é pelo carro que ela anda, não é pela casa que ela tem, nem pelo dinheiro que ela tem. Isso é importante, irmãos, que Deus abençoe as pessoas que têm muito, que Deus continue abençoando muito, mas não podemos medir o valor. E eu lembro disso, porque eu pensei, meu Deus, que simplicidade dessa mulher. Eu era uma criança e ela orou por mim quando nós saímos dali. Alguns dias depois a gente foi no médico e o médico pediu mais uma ressonância. E quando ele fez a tomografia, quando ele fez, eu não tinha absolutamente nada no meu cérebro mais. Não precisei mais tomar medicamento, não precisei de mais nada, irmãos. E quando esses dias atrás que eu estava passando por isso, irmãos, aquele refluxo me incomodando, aquela ansiedade, TCC da faculdade, tantas coisas na universidade, a universidade consumindo, irmãos, minha vida, tanto física quanto emocionalmente, e no bolso também, porque eu tive que investir muito lá, eu tive que dar muita aula de inglês para pagar minha faculdade, irmãos. Para quem não sabe, muita aula de inglês para poder dar conta de pagar a universidade, que não é nada barata. E eu terminei, irmãos, e glória a Deus, segunda-feira que vem é minha formatura. Eu já sou um psicólogo, irmãos, para a glória de Deus. Deus é fiel ou não é, irmãos? É fiel ou não é? É assim que Deus faz. Sabe como que eu consegui lidar com aquele momento de refluxo? Parando e meditando. Senhor, o Senhor curou uma lesão no meu cérebro. O Senhor curou outras enfermidades no meu corpo. O Senhor, quando eu era pequeno, meu Deus, eu tinha uma imunidade baixa, vivia tomando injeção, o Senhor me curou de tudo isso. Eu só vou esperar, Senhor, porque eu creio que o mesmo Deus que me curou lá atrás, vai me curar aqui, porque o Senhor é fiel, e eu não vou largar, meu Deus, a minha confiança e a minha convicção no Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. É assim, irmãos. Peguei de revesgueio aqui, irmãos, que a minha formatura é segunda-feira. Eu nem lembrava disso. Agora que eu lembrei, irmão, segunda-feira que vem é a formatura. Eu não vou te convidar porque não tem convite para todo mundo. Mas vai ter online lá, eu vou compartilhar online lá, tá bom? Você pode assistir online a formatura. É lá na PUC, tá? Segundo lugar, medite e considere o que Deus já fez. Terminando, irmãos, em último ponto, último detalhe. Terceiro, tão simples quanto o primeiro, peça direção. Peça. Fale com Deus. Ele disse, faze-me ouvir no versículo 8, constante amor pela manhã, porque em ti eu confio, Senhor. Faça-me ouvir o teu constante amor pela manhã, porque em ti confio. Faze-me saber o caminho que eu devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Sabe o que é a alma? A sede das tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas ideias, os teus pensamentos, estão tudo na tua alma. Sendo um elemento tão importante na tricotomia do teu corpo, que é espírito, alma e corpo, a alma tem uma importância tão grande. Então pega a tua alma, tudo aquilo que você tem. Tem muita coisa aí que não presta, eu sei disso, que não é bom, que você sabe que te incomoda, que muitas atrapalha você até mesmo viver. Pega isso e leva para o altar dele e faça como Davi. A ti levanto a minha alma, Senhor, me faça saber o caminho que eu devo seguir. Me mostra o caminho certo, o relacionamento certo, o emprego certo, Senhor, o lugar certo, para onde eu tenho que ir, a hora certa. Meu Deus, me guia o teu Santo Espírito por terra plana. No versículo 10 ele diz assim, ó. Versículo 10 do mesmo capítulo diz assim, ó. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. E ele diz na parte B, guie-me o teu Santo Espírito por terra plana. Irmãos, olha só que pedido maravilhoso. Senhor, me guia por um caminho onde eu possa andar e andar, Senhor Deus, descansado, tranquilo. Mesmo que eu não saiba onde estou andando, mas que eu ande tranquilo e descansado. Estou terminando no capítulo número 7 de Mateus, no versículo 7, diz assim, peça e será dado a você. Irmãos, a simplicidade dos discursos de Jesus eram altamente incomodativos para os hipócritas fariseus, irmãos. Porque eles eram tão abarrotados de um peso religioso, cultural, que quando Jesus falava uma coisa dessa, eles diziam, não pode. Como é que você diz, peça será dado a você? Com que simplicidade que você diz, sim, é simples assim. Peça será dado a você.
na tradução mais antiga diz assim, ó, pedi dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, verso 8, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta se abrirá. Esse é o teu momento de falar com Deus, é agora. Não é amanhã você chegar em casa, hoje nós vamos fazer uma reunião em casa e vamos orar juntos. Faça isso hoje. Vai sozinho no teu lugar ou com as pessoas que você ama, não importa, fale com Deus, porque você pode pedir e será dado a você. Sabe, irmãos, mas é tudo que eu pedi, sim. É que quando você fala com Deus, só para você entender, quando você fala com Deus, Deus começa a te inserir no contexto dele. Então você vai ficar impossibilitado de pedir alguma coisa que não esteja no coração de Deus, entendeu? Por isso que você tem que andar com Deus. Não é só pedir quando você precisa, não. Você andar, Deus começa a imergir você no desejo dele. Como é que você vai pedir alguma coisa fora da vontade de Deus, irmão? Se torna natural a oração. E Salmo 84, verso 11, eu termino com isso. Ele diz assim, o Senhor é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Só pegando a primeira parte do versículo 11 do capítulo 84, ou do Salmo 84. O Senhor é sol. Qual é a finalidade do sol? Brilhar sobre você, iluminar a tua vida no meio da escuridão e também aquecer nos invernos tribulacionais que a vida muitas vezes traz. Quem que faz isso? O sol. Senhor é sol e escudo. O escudo é um elemento protetor contra os ataques do inimigo. Você sozinho não consegue se proteger, mas com a graça de Deus você vai longe, irmão. Pode ter certeza disso. Irmãos, diga glória a Deus. Não sei se esse silêncio é o frio, mas diga glória a Deus. Deus está presente aqui neste lugar, irmãos. E ele diz assim, o Senhor dá graça e glória. A palavra graça é um favor não merecido. Você não merece nada, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele te envolve, Ele te ouve, Ele fala com você. Deus dá graça e glória. A honra não vem de você. Quem te honra, quem te levanta, quem te exalta, não é você mesmo, é Deus. No meio das tribulações, no meio das perseguições, das lutas, Deus te levanta, Ele te exalta. Pedro disse em sua primeira carta assim, aquele que se humilhar diante da presença do Senhor será exaltado. Humilhai-vos diante dele e ele vos exaltará. E no mesmo capítulo 84, no Salmo 84, no verso 11, ele termina dizendo assim, presta atenção. O Senhor não negará bem algum aos que andam. Vamos lá. Repita comigo. O Senhor não negará nenhum bem àqueles que andam na retidão. Percebe, irmãos, a simplicidade e ao mesmo tempo a seriedade das coisas? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez até agora. Não há nada difícil para ti, Senhor. Não há nada impossível para ti, meu Deus. Nada, Senhor, nada é difícil. Nós estamos aqui, Deus, na confiança de que nós teremos uma semana maravilhosa, meu Deus. Nós fomos criados para vencer, Senhor. Fomos criados para vencer. Vencer, Senhor Deus, não somente as batalhas financeiras, as lutas familiares, mas vencer também nossos próprios dilemas. Vencer os vícios que tentam nos aprisionar, vencer os vícios que tentam nos amarrar, vencer qualquer coisa, Senhor, nós fomos criados para vencer. Então fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja hoje, Pai. Fortalece a tua igreja mesmo diante, Senhor Deus, da fragilidade, da falibilidade da igreja, Pai, do corpo de uma forma em geral. O Senhor entende, ó Deus, a nossa necessidade e sabe bem do que nós precisamos. Por isso eu te peço que o Senhor traga alívio a esta mãe que ora pelo filho, alívio a esse filho que ora pelo pai, pela mãe, essa filha que ora por esta pessoa que ela ama, Senhor Deus, alívio ao coração dessa pessoa que luta com uma enfermidade dentro de casa, alívio ao coração deste homem, Senhor, que ora, Pai, e diz, meu Deus, até que ponto vai isso, quando eu vou conseguir quitar tudo isso, quando eu vou conseguir dar a melhor vida para minha família. Eu oro por todos eles, Senhor, traz alívio ao teu povo, milagres, Senhor Deus, tremendos, e faz o teu nome notório aqui neste lugar, e que a tua prosperidade, Senhor, venha sobre a tua igreja poderosamente. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, e no nome de Jesus nós te agradecemos. E todos disseram, e vamos aplaudir o Senhor Jesus, a Ele o nosso louvor. Obrigado, Deus, tu és digno.